Como construir um plano de vida claro e realista? Esse é o tema de hoje e tenho certeza que você vai sair daqui com uma maior clareza de quais caminhos você deve seguir. Eu tenho certeza que se você alcançar hoje todos os objetivos pessoais, materiais, profissionais, muitas vezes você não tem um direcionamento do que fazer depois disso. Então, o primeiro passo para alcançar os seus objetivos é entender: se alcançar todos eles hoje, o que eu faço depois disso? Para entender qual é o nível de profundidade da minha meta. Porque se eu tenho metas simplesmente superficiais, elas não me movem. Elas são movimentações apenas pautadas em dopamina. Claro que a dopamina é algo que é presente na nossa vida o tempo todo. E a gente precisa dela para viver de forma saudável, para ter uma reanimação, para ter um próximo objetivo, um próximo foco. Porém, ela não pode ser o cerne dos nossos objetivos. O primeiro ponto que você deve analisar para entender se suas metas estão alinhadas com uma meta realista e clara é entender se essas metas são metas pessoais ou metas sociais, metas que foram desenvolvidas apenas por uma pressão social ou familiar. Por exemplo, a faculdade que você faz hoje é indexada a uma pressão familiar ou algo que você realmente decidiu, porque você teve uma pressão de seus pais, tios ou família depois que você se formou, ou porque tem primos que já se formaram em determinado segmento, seja direito, seja engenharia, seja medicina, aqueles que têm o maior alvo? O que te fez seguir este caminho? Foi uma análise própria baseada no que você gosta, no que realmente te movimenta, ou foi uma pressão social? Por que você vai fazer exercício todo dia? É por causa da pressão social do padrão de beleza ou porque você realmente quer ter saúde? E nesse quesito, existem vários nichos e vários segmentos. Tem pessoas que fazem o máximo possível, toma milkshake de não sei o quê, toma pílulas para poder emagrecer, tudo por uma pressão social e não necessariamente para se tornar saudável. Então a gente tem que fazer esse balanço. Outro ponto que temos que analisar na hora de traçar metas: entender, eu quero alcançar esse carro, essa casa ou desse determinado nível por uma questão de necessidade de aprovação ou por uma questão de realmente ser um desejo? Por que você quer ter um super esportivo? É porque realmente você gosta ou porque você vai conseguir passar na sua rua e ser admirado pelas pessoas ao seu redor? O que te movimenta de verdade? Muitas vezes temos metas movimentadas por uma necessidade de aprovação, necessidade de provar para o outro que eu consigo, e não necessariamente por um desejo próprio. E quem se move por necessidade de aprovação nunca terá um resultado efetivo. Então, mais do que alcançar suas metas, eu quero que você seja uma pessoa que tenha felicidade, que consiga ter uma boa qualidade de vida. Outro quesito que devemos analisar com muita veemência é entender se eu estou fazendo aquilo por propósito ou por ego. Então, quando eu fizer aquela pergunta, se hoje você alcançar tudo o que você almeja, o que você faria depois disso? Está muito alinhado ao seu propósito, é alinhado ao que te move. E aquela simples frase de ajudar pessoas é muito bacana, mas eu preciso mais disso. Eu preciso de mais profundidade nessa descrição. O que te faz acordar todos os dias? O que te faz te movimentar? O que te faz fazer o que você faz com tanta energia, com foco em mudar o mundo? Você acha que isso está alinhado ao ego ou está alinhado a basicamente a uma necessidade de aprovação, até esse aplauso? Se o que você fizesse hoje não tivesse nenhum tipo de reconhecimento, você ainda continuaria fazendo? Então a gente tem que ter essas reflexões para entender o que nos move de verdade. A verdadeira meta não é aquela que traz o maior retorno financeiro, mas aquela que traz o maior retorno emocional, maior retorno mental. É aquele que nos faz movimentar todos os dias e entender que mesmo se eu não ganhasse nada, eu faria aquilo muitas vezes, consequentemente, todos os dias. Então a gente tem que entender essa separação de metas financeiras, metas pessoais e metas que unem o nosso propósito. Tem coisas que a gente faz que não gosta, mas que enfatiza o nosso propósito, que enfatiza o nosso propósito. Então a gente tem que fazer esse balanço na hora de definir as nossas metas a longo prazo e médio prazo principalmente. E também temos que analisar a questão de métricas. O quão é assertivo a sua previsão de conquista. Muitas vezes não alcançamos as nossas metas porque não temos planos bem pautados. Nós temos apenas macrometas e não micrometas. Então a gente pensa, eu quero ganhar R$ 1 milhão, mas a gente nunca traça um plano para ganhar os primeiros R$ 1.000, os primeiros R$ 10.000. Então isso faz com que isso se distancie muito. A gente não tem doses de dopamina durante o percurso. A gente não consegue aproveitar o percurso.
Muitas frases do Instagram, vamos dizer assim, dizem: é melhor o processo do que o topo da montanha. E isso é muito real. Mas para que eu consiga fazer com que esse processo seja efetivo, eu preciso aprender com ele e eu preciso ter micrometas até chegar na meta principal. Então, se você quer fazer academia todos os dias, coloque micrometas. Eu vou acordar todos os dias às 5h30 e vou ir para a academia segunda, quarta e sexta. Depois, segunda, quarta, quinta e sexta. E assim sucessivamente. Não espere que você vai mudar um hábito drasticamente. Não seja aquela pessoa que faz a virada de ano, crie, eu vou ler 10 livros por ano, eu vou fazer exercício todos os dias, eu vou colocar minha vida financeira em dia, tudo isso de uma vez, porque isso não está linkado com o seu modo operante, com a sua forma de viver naturalmente. Então isso tudo tem que ser adaptado. Enquanto algumas pesquisas dizem que para algo virar um hábito são 27 dias, algumas pesquisas já dizem que são 66 dias. Então você precisa repetir várias vezes para que isso se torne normal dentro do seu cotidiano. Então toda vez que você vai traçar uma meta, reflita nesses passos. Sempre tenha uma meta que esteja alinhada ao seu propósito, uma meta que ela não esteja alinhada à necessidade de aprovação e nem ego, seja uma meta realmente real e alinhada ao que você deseja, ao que você almeja. E lembre-se sempre de entender sobre as métricas que eu preciso para alcançar esse resultado. As pessoas que alcançaram o que eu quero, o que elas fizeram, qual foi o caminho, qual foi o tempo, qual foi a energia dedicada, entender tudo isso para que a sua meta se torne realista e se torne realmente clara e específica. Entender que se eu fizer isso amanhã, eu estou 1% mais próximo da minha meta. E se eu fizer isso durante 2 meses, eu estou 4, 5, 6% mais próximo da minha meta. Então eu preciso ter essa progressão, porque senão eu não consigo associar, eu não consigo enxergar esse resultado final. Então, para que você alcance essas metas, lembre-se sempre de seguir esses passos. E se você quiser consumir mais conteúdos como esse, é apenas curtir, se inscrever no canal e tenho certeza que você vai sair daqui transformado com uma nova mentalidade. Até o próximo.